após se queimar usando álcool para cozinhar. Jesus do céu. Ela continua internada, é? Ela está em estado grave. Meu pai do céu. Ô, Gabriel Barbosa, aqui comigo. Que notícia triste. Ai, Gabriel. Essa jovem de 18 anos de idade, que deu entrada aqui no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, continua internada na unidade hospitalar. Ela tem 18 anos de idade, inclusive encontra-se grávida. A situação dela ainda continua, é uma paciente ainda que segue em leito de UTI, em estado grave, entubada ainda, por questões das queimaduras. A gente sabe que a queimadura dela, em específico, foi na região da face, pegou um pouco da região do pescoço, tórax e também a parte dos membros dela. Então, é umas localizações nobres, né, que tem proximidade com a via aérea, então ela necessita ainda estar em leito de terapia intensiva e entubada aqui no nosso serviço, aqui no nosso trauma de Campina Grande. Então, é uma situação delicada que a gente tem que acompanhar de forma intensiva com a dela para ver a perspectiva. Inclusive, ainda mais porque ela é uma paciente que tem outra vida dentro dela, né, que é uma paciente gestante, como a gente bem sabe. Ela está grávida do ponto de vista da gestação. Algum risco à vida do bebê? A princípio, não. Como a gente tem aqui no nosso serviço a ultrassonografia, a gente fez uma ultrassom obstétrica, né, para ver a vitalidade fetal. Foi visto que o feto realmente é viável, que não teve nenhum comprometimento, tá, todos os sinais preservados, mas também é um ponto a mais que a gente tem que estar em observação com relação a essa paciente. Precipitado falar de alta médica? Por enquanto ainda sim, né? Pelas localizações da queimadura, como a gente calculou realmente, em torno de 30% da superfície corporal queimada e principalmente em regiões de face, cervical, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, tá? A perspectiva ainda não. Essa situação dá a oportunidade da gente passar recomendações para os nossos telespectadores com relação ao uso do álcool, né? E também, em caso de queimadura, o que fazer? Isso. Geralmente, as queimaduras, como aqui no nosso serviço nós somos referência, a gente explica à população, de uma maneira geral, que tenha todo o cuidado com relação à questão de líquidos inflamáveis. Aqui, no caso em específico, o álcool etílico, né, que usou para questão de cozinhar e tudo mais, a gente especifica o cuidado que você tem que ter, né, para não sofrer esse tipo de risco, não se expor de forma indevida, né, para não ter o risco de realmente ter umas queimaduras desse nível, que a gente pode ver que realmente compromete e tem risco de vida, realmente. Jesus Cristo, que Deus proteja ela. Ô, Senhor. É um perigo, cara. É um perigo, é um perigo. A esposa do amigo nosso, rapaz, dono de um grande restaurante aqui em João Pessoa, faz uns anos, né? Ela estava no restaurante também, aí ela foi lá na panela que tinha um fogareirozinho de álcool, né? Aquele, tem um negocinho, bota álcool e fica... Aí ela estava mexendo na panela, virou o fogareiro de álcool, virou. Aí ela fez só isso. Rapaz, ela foi levada para o hospital, o corpo dela aqui não tinha nada. Mas tu acredita, quando ela abriu a boca do susto, o fogo entrou pela boca, não sei como é que foi isso não. E ela morreu. Ela morreu com os órgãos por dentro queimados. Incrível, eu achei um negócio, eu nunca tinha visto aquilo. Ela perfeita, mas queimada por dentro. Aí eu disse que quando ela abriu a boca do susto, o fogo entrou. É impressionante, então é muito perigoso esse negócio de álcool líquido, tá? E sobre esse caso ainda da jovem, que se queimou usando álcool para cozinhar, Jaime Andrade conversou com um tenente do Corpo de Bombeiros, que devemos ter cuidado com esse negócio de álcool líquido. É perigoso. Solta aqui. Boa tarde, Samuca. Boa tarde a todo no Corpo de Bombeiros para falar sobre esse caso dessa jovem de 18 anos, grávida, que se acidentou com álcool lá em Lagoa Seca, precisou ser internada no trauma de Campina Grande e se encontra em estado grave. Eu estou aqui com o tenente Loss, que vai explicar para a gente as consequências de uma queimadura dessa de álcool. Então, tenente, nunca se deve fazer fogo nem utilizar álcool para fazer fogo, né? Porque tem muita gente que vai fazer o fogo com álcool e às vezes vai fazer fogo para cozinhar com álcool, né? Foi o caso dessa menina. Exatamente. Bom dia a todos. Então, é indicado que não se use álcool de forma nenhuma para fazer fogo em cozinhas em casa, né? A gente tem os casos em que o álcool ele vai ser utilizado para ser um acendedor de uma churrasqueira, né? São casos distintos, é importante a gente saber disso. Então, não substituir o GLP, né? O nosso gás de cozinha comum, por álcool sob hipótese alguma, nesse caso do acidente. E, por acaso, se a pessoa for acender uma churrasqueira, pode usar álcool? Bem, o indicado é que não se use o álcool diretamente, né? Então, existem algumas maneiras de fazer, porém, sempre existe um risco.
E esse risco ele é um risco invisível, é importante isso ser frisado, porque o álcool ele é um líquido inflamável, mas ele também gera um gás. Então, no momento em que a gente não acendeu o fogo e foi colocado o álcool no local que vai ser acendido, esse álcool ele já vai gerar um gás, e aí essa nuvem inflamável, com qualquer faísca, ela pode gerar uma explosão, uma deflagração. É o caso daquelas pessoas que ficam com o recipiente cheio de álcool, né? E jogam com o recipiente na mão. Ele conduz, né? O fogo ao recipiente e explode. Também existe esse caso em que vai ser despejado com o fogo já aceso, mas também, como eu havia dito, nesses casos em que o fogo não está aceso, também há um perigo, porque vai ter um gás inflamável no ambiente. E o pessoal ainda usa o álcool combustível, pior ainda, né? Exatamente. Se for feito num fogareiro, né, substituindo o fogão, aí é o pior caso, não é indicado de forma nenhuma, porque o nosso fogão, né, o nosso GLP, o botijão P13, as mangueiras são todas certificadas, né, a concessionária já tem as instalações próprias para ser utilizado esse combustível, e esse meio sendo utilizado como o álcool sendo utilizado como um meio alternativo, a gente não tem controle, o risco é altíssimo. No caso, já que a pessoa fez, se queimou, se acidentou, quais os procedimentos que ela deve tomar? Bem, primeiro, manter a calma, ligar 193 Corpo de Bombeiros e aguardar o socorro especializado chegar até o momento para poder ter a situação de até o grau da queimadura e quais serão os cuidados hospitalares que a vítima vai precisar receber. Botar nada em cima, nem uma aguinha gelada, nem um gelo, nada, nada? Bom, é possível fazer a asepsia do local, né? Lavar com água e sabão, porém, na dúvida, esperar a ajuda especializada. A gente vê um caso desse que chamou a atenção de toda a Paraíba, mas é mais comum do que a gente pensa, né, Tenente? Bem, é mais comum, infelizmente, né? Todos os anos a gente tem atendido esse tipo de ocorrência e a gente suspeita que realmente, pela alta dos preços do combustível, etc., às vezes a gente tenta negociar nossa segurança por, às vezes, um desconto. Isso também pode não ser o ideal. Vocês atendem casos semelhantes a esse? Isso, nós temos tanto relatos em outros estados, né, em contato com outros corpos de bombeiros, e também aqui na Paraíba também já tem outros casos relatados. Fica o alerta aí, não utilizar de forma alguma, né? Exatamente, não utilizar de forma alguma. Obrigado, Tenente Loss, pela sua participação aqui no programa. Pois é, o álcool é perigoso. E sobre ainda esse caso lá dessa jovem de 18 anos, ela está grávida, segundo os médicos lá do Hospital da Emergência e Trauma de Campina Grande. A gestação está entre 20 e 24 semanas, mas eles já fizeram todos os exames. Apesar da situação grave da mãe, o bebê se encontra bem. Vamos torcer para que tudo dê certo, para que a mamãe melhore, que o bebezinho nasça, né, com essa história aí tão grave, que ele vai ter essa história de vida, se tudo der certo, uma história de vida muito interessante. É a mãe grave, mas ele vai nascer, vai crescer. Deus queira que tudo dê certo. Voltamos com vocês aí nos estúdios. Muito bem, isso aí. Não brinque não, viu, gente? Não brinque não. Eu vou fazer a Atlântica Madeiras, aí vamos para os aniversariantes. Depois de Atlântica,